maravilhosa! E aí, galerinha invocada, povo lindo e maravilhoso, cheguei pra gente se divertir, que a gente vai falar aqui de eletricidade. E um dos focos, um dos objetivos da nossa aula é a gente entender as relações de proporção. Sabe aquele lance de diretamente proporcional, inversamente proporcional? Pronto. Isso aí vai ser um dos objetivos aqui da nossa aula, trabalhar isso aí, beleza? Bom, se você é um aluno aí focado, que vai passar esse ano no Enem, então você já tem na sua mão aí papel e caneta. E se você já é meu aluno em algum lugar, você já sabe que eu escrevo pra caramba. Então prepara aí que a gente vai começar a nossa brincadeira. Enquanto você pega o seu papel e a sua caneta, eu pego aqui o meu riscador de quadro. Deixa eu achar um legal aqui, ó. Vou riscar de branco. Nosso tema da aula de hoje é eletricidade. Ah, tem um detalhe. A gente não vai trabalhar a eletricidade toda, mas eu separei aqui aqueles pontos que são mais relevantes. Todos os pontos são relevantes. Agora eu peguei aqui o mais do mais do mais. Aquele que você vai encontrar na prova do Enem. Você vai abrir a prova assim, ó, e vai estar lá a questão esperando. Então, a nossa parte que a gente vai trabalhar hoje é sobre eletrodinâmica. Olha aí, ó, eletrodinâmica. Assunto muito bacana. Não é um assunto difícil, mas é um assunto que precisa de atenção. Pois é, ele tem muito detalhezinho pequenininho que pode levar a gente a cair assim numa pegadinha, ou se a gente esquecer uma relação entre algumas grandezas, uma equação, isso pode fazer a gente se dar mal. Mas antes da gente ir direto discutir esses nossos pontos aqui, eu quero lhe mostrar a primeira questão que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer aqui algumas questões. Olha aí que bacana. Tá vendo esse menino aí, ó? Lindo e maravilhoso aí? Esse menino que tá tomando banho, ele só não é mais bonito porque ele não tem bigode. Homens de bigode são muito lindos. Eu sei, porque eu tenho um espelho lá em casa. Vamos ler comigo essa questão que ela diz assim, ó. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como o da figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aquecimento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. E aí continua a nossa historinha que a gente lê daqui a pouco. Mas vamos lá. O nosso texto aqui, a nossa historinha aqui da questão, ela está trazendo aqui como ponto para a gente a ideia de corrente elétrica. Corrente elétrica. Mas ela também cita fusível, ela cita resistência, ela cita disjuntores, curto-circuito. O que é isso? Vamos saber o que é isso? Então vem aqui, que a gente vai começar aqui, ó, tratando sobre um tema chamado corrente elétrica. Corrente elétrica. Primeiro é importante saber o que é a corrente elétrica. Olha o que a própria palavra nos fala. Corrente elétrica. Essa palavra corrente, ela não é aquela corrente de elos, mas é aquela corrente que lembra correnteza. No rio não tem uma correnteza? O que é a correnteza? É as gotinhas de água correndo de um canto para o outro, não é assim? Então, aqui também é uma correnteza, só que é uma correnteza de elétrons. Os elétrons correndo. Então eu vou pegar aqui um pedaço de fio, um fiozinho qualquer, ó, vou desenhar aqui, ó. Tá aqui o meu fio. E esse fio, ele tem um monte de elétrons, de prótons, de nêutrons, ele tem de tudo dentro dele. Sacou? Eu quero que os elétrons que estão nele corram para esse lado aqui, ó. Ó, eu quero que os elétrons corram todos para o mesmo lado. Se isso acontecer, a gente diz que a gente tem uma corrente elétrica. São os elétrons correndo. Agora, essa corrente elétrica, ela pode ser lenta ou muito rápida. Essa diferença, a gente vai associar a isso um número, que é a intensidade da corrente elétrica, que a gente pode simplesmente chamar de amperagem ou de amperes, são palavras mais populares. Então aqui a gente tem a intensidade da corrente elétrica que flui através desse fio. Presta atenção num detalhe bacana aqui, ó. Olha só.
Quando a gente desenha a corrente, o sentido da corrente elétrica, a gente usa um sentido chamado convencional. Não é o verdadeiro sentido. Quando a gente desenha a seta para a direita, significa que os elétrons estão correndo para a esquerda. Isso é meio maluco, não é? Mas é assim mesmo, porque antigamente, antes que os cientistas descobrissem que são os elétrons que se movem, eles achavam que eram os prótons, as cargas positivas, os mais. Aí depois descobriram que não é bem assim, descobriram que quem se move são os elétrons, só que no final das contas os efeitos da eletricidade não mudam em nada. Então eles continuaram dizendo que são os positivos que andam, mas não é, são os negativos. Bom, então está aqui representado o sentido de uma corrente elétrica. Só que para a corrente elétrica existir, a gente precisa de uma tensão, popularmente chamado de uma voltagem. Aí, professor, o que é uma voltagem? É o que a gente chama tecnicamente de diferença de potencial. É proporcionado pelas pilhas, pelas baterias, por uma tomada, por qualquer coisa assim, beleza? Então olha só, eu vou botar uma pilha aqui, ó. Vou colocar uma pilha. Tá aqui desenhado a minha pilha. Só que a pilha ela tem um ladozinho que tem uma pontinha. Esse lado da pontinha representa o lado mais, o lado de maior potencial. E o lado que é reto é o lado menos, o de menor potencial. Quando a gente liga os fios nessas extremidades da pilha, aí a gente tem todas as condições necessárias para a gente ter uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica ela tem que gerar energia para ser consumida de alguma forma. Ela vai ser consumida em um dispositivo que eu vou desenhar agora. Ó. Olha, vou separar aqui, ó, e eu vou desenhá-lo assim. Ó. Esse símbolo é a resistência. Na verdade, ele é o resistor. Resistência é uma característica do resistor. Pronto. Então, resistores são dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica, produzem calor, como é o caso do chuveiro elétrico da questão que a gente acabou de ler. Então vamos lá. Uma corrente elétrica se estabeleceu, essa corrente elétrica passou pelo resistor e fez o resistor aquecer. Essa intensidade da corrente depende muito de qual é essa voltagem, que aqui eu vou representar pela letra U, a voltagem da pilha. Se a voltagem for maior, a corrente é mais intensa. E a relação matemática entre essas três grandezas é dada por uma lei chamada de primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm é assim, ó, U é igual a R vezes I. Veja que as três letrinhas apareceu aqui, ó, corrente, resistência e a tensão elétrica. Agora, quando ele produz esse calor, ele dissipa uma energia. Essa dissipação de energia gera o que a gente chama de potência. Potência é a rapidez com que essa energia elétrica é transformada em energia térmica. Então, essa potência, vamos anotar aqui do ladinho aqui, ó. Essa potência elétrica, pronto. Ela é encontrada como sendo o produto, a multiplicação entre a tensão e a corrente elétrica. A voltagem da tomada, por exemplo, multiplicado pelo valor da corrente elétrica. Se eu juntar essa equação com essa equação, eu posso criar uma terceira equação. Olha só. U não é igual a R vezes I? Então, aonde tiver uma letra U, eu posso trocar por um R vezes I. Olha como fica legal. No lugar da letra U, eu coloco um R vezes I. Vezes esse outro I que já estava aí, né? Eu não mexi nele não. Eu só troquei a letra U por um RI. Então, ó, se eu simplifico isso aqui, eu descubro que a potência também pode ser encontrada multiplicando a letra R pela letra I ao quadrado. Aqui, ó, I ao quadrado. Veja que eu já tenho duas formas diferentes de calcular a mesma grandeza. Calcular a potência que está sendo dissipada pelo chuveiro elétrico. Agora vamos aqui, ó. Ainda dá para encontrar uma outra forma se ao invés de trocar a letra U, eu trocasse a letra I. Como é que eu ia fazer essa troca? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu deixar a letra I aqui sozinho e passar a letra R para o outro lado, a letra R que estava multiplicando vem dividindo aqui, ó.
Então eu posso trocar a letra I pela fração U sobre R. Vamos aqui, ó, trocando a letra U pela fração... a U não, trocando a letra I. Trocando a letra I por um U sobre R. Tá aqui, ó, U sobre R. Quando eu simplifico isso aqui, ó, olha o que é que a gente vai encontrar para a potência. Esse P ficou ridículo. Ficou menos feio. Seguinte, U vezes U ao quadrado. E R é R. Pronto. Se liga só, eu tenho três formas diferentes de expressar a mesma grandeza. Eu posso calcular ela a partir dessa fórmulazinha aqui, ó. E eu posso calcular ela também a partir dessa outra. Tudo me leva a calcular a potência. E acredite, essas equações são as que mais caem no Enem quando se fala de eletricidade. Aquelas três ali, junto com essa outra aqui, ó. Vou destacar de rosa para ficar mais lindo também, né? Pronto, tá aí, ó. Beleza? Então se ligue que essas equações, elas são fundamentais. Agora, olha só. O que seria esse tal de curto-circuito que a questão comentou? O curto-circuito ocorre quando dois pontos de um circuito que deveriam ter potenciais diferentes, eles são conectados. Aí não tem mais a diferença de potencial. Esse lado, por exemplo, é o lado mais. Ó, o lado mais. Esse outro lado aqui, ó, é o lado menos. Se eu colocar um fiozinho assim, ó, eu emendei dois pontos que tinham potenciais diferentes. A corrente elétrica, ela não vai mais passar pelo resistor, ela vai passar por aqui, ó, pelo desvio. Então o resistor ele está em curto-circuito. O circuito foi encurtado, um desvio foi adicionado ao sistema. E isso aqui faz acontecer um fenômeno muito bacaninha. Bacaninha no sentido de fisicamente, porque o curto-circuito, ele na verdade é muito perigoso. Ele pode gerar até um incêndio. E por que ele gera um incêndio? Porque vamos lá. O que aconteceu quando eu conectei esse lado a esse lado aqui, ó? Eu peguei a resistência e eu anulei o efeito dela. Eu fiz a resistência reduzir muito, ela praticamente zerou. A única resistência que tem é a resistência dos próprios fios. Então eu fiz com que a resistência reduzisse muito. Tá parecendo a aula que você acabou de ter de matemática, né? Grandezas que aumentam e diminuem? Pois é. Agora, eu vou associar essa ideia de resistência a essa equaçãozinha. Deixa eu pegar uma equaçãozinha legal a essa aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Veja que tem resistência nela. Tem potência e tem voltagem. Se liga só. Quando eu crio esse curto-circuito, eu não altero a voltagem da minha bateria, nem da minha pilha, nem da minha tomada. Eu não alterei a voltagem. Eu só alterei a resistência. Então essa voltagem, ela é constante. Ela não muda. Esse termo aqui, ele é constante. Olha como vai ficar aqui, ó, se eu deixar essa constante sozinha. P, a letra R vem multiplicando e do outro lado eu tenho somente o U ao quadrado. E isso aqui é uma constante. E você acabou de ver uma aula que diz que quando você tem um produto que é igual a uma constante, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu só posso escolher essa equação porque tem alguém que é constante. Quem que é constante? A letra U. Eu percebi que eu não mudei a letra U durante o curto-circuito. Então, ó, a redução drástica na resistência produz um aumento muito grande na potência. E o que é potência? A rapidez com que uma energia elétrica está sendo transformada em calor. Isso aqui gera um calor muito grande, um aquecimento tão grande que literalmente faz fogo. Pega fogo, levanta uma labareda. Se tiver um negócio que seja incendiário por perto, vai pegar muito fogo. Imagine uma tomada que deu um curto-circuito e tinha uma cortina em cima da tomada. Fogo na cortina? E se do lado tinha, sei lá, um balde de gasolina? Quem tem um balde de gasolina dentro de casa? Ninguém, hein? Que exemplo idiota. Mas enfim, você sacou a brincadeira. Se tiver um negócio que pega fogo, faz BUM! Aí o negócio tá feio. Então muito cuidado. O que é que a gente faz então para ter certeza que nunca vai ter um curto-circuito? Ou pelo menos que quando tiver um curto-circuito, ele não vai ser perigoso. Tem como amenizar isso? Tem sim. Aí para isso a gente usa uma ferramenta, um dispositivo, um acessório que a gente coloca no circuito elétrico
que protege. Ele é chamado de fusível. Mas dependendo da versão, a gente pode ter o chamado de disjuntor. Para que ele serve? Qual a diferença entre eles é o que você vai aprender aqui. Se você quiser, ó, essa informação salva aí para você, tira um print logo da tela, porque eu vou apagar esse negócio em 3 segundos. 2, 1. Vamos falar agora de fusível. Para que serve um fusível? Ó, o fusível, ele é um dispositivo que geralmente ele tem esse formato assim, ó. Um cilindro de vidro com 2 pontinhas aqui de metal. Esse aqui é de metal, ó. As extremidades dele são de metais. Beleza? Pronto. Dentro aqui tem um fiozinho bem fininho, que ele quebra com muita facilidade. É tão fácil de quebrar que qualquer calorzinho que gere aqui, ele se quebra. A gente usa ele para conectar no nosso circuito assim, ó. Tá aqui o meu resistor que eu usei na questão anterior. Aqui a minha pilha. Olha aqui a minha pilha. O lado mais e o lado menos. Circuito fechado para a corrente elétrica poder passar. Só que eu venho aqui, ó, corto um pedacinho do fio e coloco aqui dentro, nesse intervalo, o fusível. Ele vai ficar aqui, ó. Ó o fusível aqui, ó. Aí a corrente, antes de passar por lá, vai ter que passar aqui dentro, né? Ela vai ter que passar por dentro do fusível. Só que quem fabricou o fusível escreveu um número nele. Se você olhar aqui na lateral dele, aqui, ó, tem um número escrito. Eu vou colocar um número de exemplo. Vamos supor que o número é 2A. 2A significa uma corrente de 2 amperes. Se a corrente vier por aqui e a corrente valer só 0,5 amperes, uma corrente devagar, né, lenta, ela vai conseguir passar. Se ela vier uma corrente de 1 ampere, ela também consegue passar. Se vier uma corrente de 1,5, ela passa também. Se vier uma corrente de 2 amperes, ela passa também. Agora, se vier uma corrente de 2,1, aí ela não passa. Por que que não passa? Porque o fusível, ele se quebra. Ele faz assim, ó. Pá! Aí quebrou, pronto, quebrou, acabou, se lascou, não passa mais a corrente elétrica. A corrente elétrica não consegue mais passar pelo circuito. Porque esse fusível foi fabricado para se quebrar sempre que a corrente ultrapassar esse limite. Aí tem fusível com vários números. Depende da necessidade. Quando o número é muito grande, aí geralmente não usamos fusível. Usamos um outro dispositivo que faz a mesma coisa, chamado de disjuntor. O disjuntor, todo mundo sabe o que é, porque todo mundo tem um disjuntor em casa. Ele é um interruptor inteligente. Geralmente ele tem esse formatozinho aqui, ó. Na parte frontal dele, ele tem uma chavezinha que liga e desliga o que a gente chama de geral. Desliga ali o geral da casa. Você vai trocar uma lâmpada, tá com medo do choque. Não tem uma chave que você desliga tudo? Pronto, aquela chave é um disjuntor. Ela faz o mesmo papel do fusível, com uma diferença. O fusível é descartável. Depois que ele quebra, joga fora e compra um novo. Agora o disjuntor não. Ele é reutilizável, ele é sustentável. Então, ó, deu problema, puf, ele se desliga, para não deixar a corrente passar. Agora, ele tem um número também, viu? Se o número que tiver nele for 20, ele só vai deixar passar até 20. Mais de 20 não passa. Como é que eu sei qual é o disjuntor ideal para colocar na minha casa, no meu chuveiro, no meu computador, onde eu quero proteger? Como é que eu vou saber? Eu preciso saber qual é o valor da corrente que passaria aqui. Olha só, vamos dar um exemplo? Imagine que aqui eu tenho uma resistência cujo valor dessa resistência seja de 10 ohms. Se escreve assim. E a voltagem seja uma voltagem de 20 volts. Como é que eu faço para descobrir qual é a corrente que vai passar? Eu uso uma fórmula que tem essas 3 variáveis. U, R e I, que é essa aqui, ó. A letra U é o 20, a letra R é o 10 e a corrente nós vamos descobrir. Passa esse 10 aqui dividindo e a gente diz que a letra I vale 2A. Então eu sei que por aqui vai passar 2 amperes. Então na hora de comprar o fusível eu preciso comprar um fusível de 2 amperes.
Se eu comprar um fusível de 1 ampere e colocar, vai dar certo? Não, não vai, ele vai quebrar, porque vai passar 2. Ele não deixa passar 2, ele quebra quando passa o dedo perto. Você entendeu a brincadeira? Pronto. Agora, se eu colocar um fusível de 5 amperes, a corrente vai passar? Vai passar, porque ele só vai quebrar no 5. Só que aí o fusível perdeu sua finalidade, né? O objetivo dele não era quebrar, sempre que extrapolar o limite. Se o limite é 2, mas eu coloquei um de 5, ele nunca vai quebrar. Então vai dar um problema e ele não vai proteger o que ele deveria proteger. Sacou? Vamos agora para fazer a questão, porque eu fico falando, aí eu faço a questão, o menino aqui fica, pelo amor de Deus, faça logo que é pra gente ir pra casa mais cedo. Então vamos para a questão. Questão na tela, vai. Suponha, estou no terceiro parágrafo, suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, utiliza 2100 watts. Na posição primavera, 2400 watts. E na posição inverno, 3200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser instalado? Bom, eu quero que você aproveite enquanto está olhando para a questão e faça uma listinha com as informações que essa questão acabou de lhe passar. Eu vou ler novamente esse parágrafo que eu acabei de ler e eu vou ler anotando, eu te mostro já. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts. Olha aqui para o quadro. Olha, tensão elétrica 110 volts. 110 volts é a letra U, é a voltagem. Sacou? Anotou? Vamos mais adiante. Põe a questão. Olha aí, ó. Em uma residência, possua 3 posições de regulagem. Aí vamos lá. Na posição verão, 2100. Na posição verão, ó, potência na posição verão é 2100 watts. A potência na posição, qual é a próxima posição? Deixa eu ver, posição primavera. É a primavera. Então vamos lá, na primavera 2400 watts. É a potência que ele dissipa. Aí tem uma terceira que é a posição inverno. Posição inverno, que é 3200 watts de potência. E eu quero saber qual é o disjuntor. Agora vamos lá, olha o próximo parágrafo. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições. Então bota o disjuntor certo, menino. Porque se tu colocar errado, ele funciona num, mas não funciona no outro. Ou talvez não funcione nenhum. Agora vamos lá. Qual deve ser o valor mínimo adequado para o disjuntor? Vamos aprender a calcular aqui o valor do disjuntor? Como que a gente descobre o valor do disjuntor? Vamos para o quadro. Calculando a corrente elétrica. Qual é a equação que relaciona a tensão elétrica com a potência elétrica com a corrente elétrica? P é U vezes I. Lembrou? Vamos pôr aqui do lado aqui, ó. Eu quero que você não anote, tá bom? Não anote. Eu quero que você observe. No final eu tenho uma dica para facilitar o seu rascunho. Então vamos aqui, ó. P é igual a U vezes I. Eu tenho 3 potências, professor. Eu devo usar qual das 3? Eu vou fazer com as 3. Depois eu lhe digo como é que você faz para ficar mais fácil. Eu vou começar com a posição verão. Eu quero descobrir a corrente. Já que eu quero descobrir a corrente, eu vou deixar a corrente sozinho nessa brincadeira. Potência, a letra U vem dividindo e a letra I fica sozinha. Ou seja, para descobrir a corrente, basta dividir a potência pela voltagem e só. Então vamos para o primeiro caso, que é o caso do verão. Na posição verão, a potência é de 2100, enquanto que a voltagem é de 110 volts. Vamos cortar esse negócio com esse aqui, ó, e a gente já divide. Vou dividir agora não. Quando eu for calcular a corrente na posição primavera, a diferença é que eu vou colocar a potência de 2400 watts, ou watts, dividido por 110 volts, porque a voltagem não mudou, é a da tomada. Na terceira vez que eu for calcular, vai ser para a posição inverno. Aí eu vou dividir aqui, ó, 3200
por 110. Pronto. Agora a gente vai fazer essa divisão. Certo? Agora se liga, porque vai dar um número bem quebradinho aqui. Não vai dar nem um número bem redondinho, não. Ó. Eu vou fazer a conta de duas formas. Primeiro, eu vou fazer a conta usando uma calculadora só para lhe mostrar os números. Depois eu vou lhe ensinar como fazer sem precisar da calculadora, beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui a minha calculadora e vou digitar aqui, ó, 2100. 2000, você pode fazer se quiser conferir, ó, 2100, e eu vou dividir por 110. Deu 19,09 ou 19,1. 19,1 amperes, porque isso é a corrente. No segundo caso, eu vou dividir 2.400 por 110. Vai dar 21,8. 21,8 amperes. No terceiro caso, eu vou colocar aqui, ó, 3.200 dividido por 110, o que vai dar 29,1. 29,09, 29,1 amperes. Beleza? Te explico já como fazer sem o celular. Agora vamos lá. Se eu colocar meu chuveiro na posição verão, vai passar por ele uma corrente de 19,1 amperes. Então, se eu colocar um disjuntor, se eu colocar aqui um disjuntor de 20 amperes, vai funcionar? Vai. Porque o de 20 deixa passar até 20. Só vai passar 19, então tá de boa. Só que quando eu mudar a posição para primavera, vai passar 21. O de 20 vai deixar passar? Não vai. Porque ele vai quebrar quando chegar no 20 e não vai conseguir fazer funcionar. Então ele só funciona corretamente no verão, não vai funcionar aqui. Agora, se eu quero um que funcione aqui, eu devo colocar aqui número. Um número que não seja 20, mas seja maior que 21. Por exemplo, eu posso colocar um de 25 amperes? Posso, né? Porque está acima do 21. Só que tem um problema. Quando eu mudar para a posição de inverno, que precisa de 29 amperes, o de 25 não vai funcionar. Então esse aqui também não serve. Eu preciso de um valor que seja um pouco maior do que 29. Vou colocar aqui um de 30. Um de 30 amperes funciona? Funciona. Funciona normal aqui, funciona aqui, funciona aqui. Ele vai deixar passar qualquer um deles. Ele só vai se desligar depois que atingir os 30. Sacou? Então eu preciso de uma alternativa. Mostra as alternativas aí para você dar uma conferida. Vamos lá? Então olha só. Pode ser o de 40? Funciona com o de 40, só que o de 40 está muito acima. Vai demorar muito para ele desligar caso precise. Aí a letra C, a letra D e a letra E não funciona. A resposta certa é a letra B de bola. Tranquilo? Agora, professor, como é que eu faço com esses cálculos para facilitar na hora da prova? Porque a prova do Enem não é só conhecimento, mas é rapidez na resposta, não é? Então se liga aqui, ó. Vou fazer esse meu cálculo todinho usando esse espaço aqui de baixo. Olha só, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar apenas a situação que gasta mais energia, a de maior corrente, que sempre será aquela situação que tem a maior potência. Então não precisa você se preocupar com a menor potência e nem com a potência do meio. Se preocupe apenas com a maior potência. Aí você vai fazer aqui, ó. U vezes I. Eu quero o I, então vai ficar aqui, ó. O U vem aqui para baixo. Aí a gente já ganha tempo escrevendo aqui na frente mesmo. Potência 3.200 dividido por 110, né? Que é a voltagem, 110. Aí, ó, você corta isso aqui, você já vai trabalhar com números menores, ó, 320 sobre 11. Aí você diz assim, ah, professor, mas peraí, uma conta dessa aqui eu não consigo fazer não. Consegue. Quer ver, ó? Se aqui fosse 10, daria quanto? Se aqui fosse 10, daria 32, né? Não é 32? Não, cortava esse zero com esse, né? Só que aqui é um número maior que 10. Então a resposta vai dar um número menor, né? Eu vou dividir por um número maior, então vai dar um número menor. Então isso aqui vai dar um número menor que 32. Vamos ver quanto que daria se eu fosse fazer a conta aqui, ó. No rascunho. 32 dividido para 11. Dá 3? Dá 3? Não, 3 não dá, né? 3 só daria se fosse... Opa, falta um zero, né? É 320. Só daria 3 se fosse 330. Aí daria 3. Não dá 3 aqui não. Então vai ficar só 2.
Se é só 2, você já sabe que é na casa dos 20. É 20 e alguma coisa. É quase 30, porque se aqui fosse um 330, aí daria 3 com mais um 0, daria 30, né? Então é muito próximo de 30, mas não é 30. Então você já sabe que é um 20 e alguma coisa perto de 30. Como a gente não precisa do número exato, a gente vai direto para as alternativas e procura o valor que está mais perto de 30 por cima. Porque se eu botar um disjuntor que for por baixo, aí ele dispara o sistema, né? Ele tem que ser um pouquinho maior do que o valor que a gente calcula. Como eu já sei que vai dar 20 e alguma coisa, o valor maior é 30. Viu aí como é simples? Você nem precisa de muito espaço. Você já sabe que isso aqui vai dar mais ou menos, aproximadamente, 29 alguma coisa. Então a gente já marca a letra B, que tem escrito 30 amperes. Aí a gente vai ser feliz e passa para a próxima questão, que a vida é assim. Legal? Vamos fazer mais uma? Questão 4 na tela. Aí você vê a discórdia de duas lâmpadas que estão discutindo profundamente. Uma está com inveja, né? Tem uma de trás, está com inveja aí. Ela não gostou da frente, não. Você entendeu a piada de por que a de trás ela está chateada com a da frente? A da direita está chateada com a da esquerda? É porque a da esquerda brilha mais. Sacou aí, ó, que a da esquerda brilha mais? Então a de trás está com inveja, é igual você aí. Você aí que começa a brilhar, começa a se destacar, não falta uma aula, tá focado, concentrado. Aí o outro que não estuda faz o quê? Tá, deixa ele pra lá. A de trás aí, ela vem e quebra aí a da frente. Na hora que ela quebra, aí ela não percebeu um detalhe. Olha se você consegue ler o que tem escrito nesse balãozinho. Droga, estamos ligadas em série. Você sabe o que significa aí? Isso aqui é piada de físico, cara. Isso aqui só entende quem estuda física. Vamos entender essa piada aqui. Você tá ligado que é interpretar, né? Eu costumo dizer assim, questão de física do Enem, né? Fala muito de interpretação. O que é interpretar, professor? Interpretar é quando alguém conta uma piada e você ri. Significa que você entendeu, né? Você interpretou a questão. Então é isso aí. Vamos interpretar aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada que eu vou representar como se ela fosse um resistor, ligada em série com outro resistor, que é a outra lâmpada. Em série quer dizer uma após a outra. E ambas foram, obviamente, ligados em uma pilha, em uma tomada, alguma coisa que gera voltagem, que eu vou representar por esse símbolo aqui, ó. É um lado maior para representar o lado mais e um lado menor para representar o lado menos. Olha o que acontece com a corrente elétrica. Ela vem aqui, ó. Corrente elétrica, subiu, passou aqui, ó. Aí, ó, passou por aqui também, passou pela outra também, aí desceu, aí veio pro cantinho dela aqui e continuou. A corrente que passa pela primeira é a mesma corrente que passa pela segunda. É a mesma corrente, não tem diferença entre elas. O que aconteceria se eu cortasse esse fio aqui, ó? A corrente não ia passar porque o caminho foi interrompido. O mesmo aconteceria se eu tirasse essa lâmpada aqui, ó. O percurso, né, o caminho por onde a corrente ia passar foi interrompido. Sacou? Então o que é que eu quero contar para vocês aqui, ó? É que quando as ligações são em série, se um deles parar de funcionar, impede que a energia chegue no próximo. Então as duas lâmpadas estavam em série. Quando essa quebrou a da esquerda deixou de passar corrente elétrica. Consequentemente, a outra também se prejudicou, também deixou de acender, mesmo ela estando em perfeitas condições. Mas vamos lá. O que a questão fala então agora no enunciado? Vamos ler? Vamos ler a questão? Vamos lá. Diz assim, questão na tela em 3, 2, 1, foi. Na tirinha está representada uma associação de resistores em série. Portanto, a lâmpada que foi quebrada, ela brilha mais ou ela brilha menos? Obviamente que ela brilha mais. Está na figura. Mas por que ela brilha mais? Então vem aqui que eu quero lhe falar por que uma coisa brilha. E o que é que tem a ver as grandezas que a gente estudou com o brilho. Faça sempre essa associação aqui, ó. O brilho de uma lâmpada, é muito comum cair isso no Enem, tá bom?
O brilho ele está associado à grandeza potência. Quanto maior a potência que é convertida em luz, mais brilha. Então, equipamentos de maior potência, se for uma lâmpada, por exemplo, brilha mais. Se for uma caixinha de som, vai gerar muito mais barulho e assim por diante. Então, o brilho tem a ver com a potência. Se ela brilha mais, é porque ela tem mais potência. Essa aqui, ó, essa aqui eu vou chamar de A e essa eu vou chamar de B. A potência de A é maior que a potência de B, por isso que ela brilha mais. Será que tem alguma alternativa dizendo que ela brilha mais porque ela tem mais potência? Será que tem? Confere aqui comigo. A letra A diz que ela brilha mais porque possui menor resistência. Peraí. Qual é a relação entre potência e resistência? Existe relação entre essas duas grandezas? Existe sim. E a gente já viu aqui hoje. Vamos lá. Para cálculo de potência, a gente tem U vezes I. A gente também tem R vezes I ao quadrado. E a gente tem U ao quadrado sobre R. Eu quero fazer uma relação entre potência e resistência. Então, obviamente que eu não vou usar essa primeira, porque ela não tem a resistência. Agora eu tenho duas que têm resistência. Qual delas eu devo escolher? Aí você tem que lembrar da aula de matemática. Para você ter uma análise de quem é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você tem que ter uma constante. Você tem que ter uma grandeza, um fator, alguma coisa que seja o mesmo nos dois casos. Que dois casos, professor? As duas lâmpadas. Nós vamos comparar as duas lâmpadas. O que é que elas têm em comum? Elas têm em comum a corrente. É a mesma corrente que passa pelas duas. Então eu já sei que a corrente é constante. Então eu vou escolher essa aqui, ó. Relaciona potência com resistência e ainda tem de quebra uma constante. Como que é essa relação? Vamos separar aqui do lado. Eu vou deixar a constante sozinha. P, a letra R vem dividindo e do outro lado ficou a letra I ao quadrado. A letra I é uma constante. Então a relação entre potência e resistência é diretamente proporcional. Quando um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção. Então, se esse aqui, ó, tem maior potência, é porque esse aqui tem maior resistência. Não é diretamente proporcional? Então vamos aqui, ó. Se eu digo para você que esse brilha mais, ele tem mais potência. Se a potência é diretamente proporcional à resistência, então eu posso dizer que se ele tem a maior potência, ele tem a maior resistência também. Então a resistência de A é maior que a resistência de B, por isso ele tem mais potência. Vamos conferir se a alternativa A está correta? Dá uma olhada. Brilha mais porque possui menor. Eita, molesta dos cachorros doidos. Não é menor não, menino. Era maior. Olha aqui no quadro. Olha aqui no quadro. Era para ser maior. Então a letra A está errada. Vamos analisar a letra B. Vai. Brilha mais porque está submetida a uma menor tensão. Ei, peraí, agora vamos para cá. Agora eu quero saber uma relação entre potência e tensão, não é com resistência. Quem é tensão? Tensão está aqui, ó. Tensão é com a letra U. E eu vou usar essa primeira equação. Por que a primeira agora? Porque eu preciso relacionar potência com a letra U, só que a única constante que eu tenho é a corrente. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Se liga só. Vamos deixar a letra I. A letra U vem para cá, ó. Vem dividindo. Então a potência, ela é diretamente proporcional à tensão. Quanto maior a potência, maior a tensão. Se você tem dúvida, se liga no macete. Toda vez que é dividido, é diretamente proporcional. Se fosse para ser inversamente, aconteceria de multiplicação. Então eu já percebi aqui, ó, que eles são, ó, diretamente proporcional. Se A tem a maior potência, A também vai ter a maior tensão. A tensão em A é maior que a tensão em B, ou a voltagem, como você queira chamar. Beleza? Suave na nave? Então confere aí se a letra B está correta. Ela diz assim, ó.
Brilha mais porque está submetida a uma maior ou uma menor. Ih, menor de novo, cara. Não, tá errado. Não é menor, cara, é maior. Olha aqui, ó, maior. Sacou? Sacou? Tá afiado, não tá? Então vamos para a letra C. Confere a letra C que diz assim, ó. Possui maior resistência elétrica e está submetida a uma tensão maior. Eita, coisa linda, me arrepiei todinho agora. Olha, a letra C é a resposta correta, porque ele tem maior resistência. Olha, a lâmpada aqui quebrou. Tem maior resistência e maior tensão elétrica. Então é isso, meus amores. Ah, você não está seguindo ainda não? Então você procura lá no Instagram, @JaPasseiOnline. Facinho, lindo e maravilhoso. Beijo pra todo mundo, excelente noite e tchau. Fui!